Bem, então boa noite. Vamos começar a discussão aqui sobre algumas distribuições de probabilidade mais conhecidas no universo das distribuições de probabilidade associadas a variáveis aleatórias contínuas, tá certo? Então vamos falar aqui deste universo das variáveis aleatórias contínuas, tá ok? Bem, então aqui que nós temos a primeira variável aleatória está associada à distribuição uniforme, né? E aí eu coloquei esse textinho, né, que descreve o seguinte, né, o principal valor da distribuição uniforme, e aí a gente já viu a importância da distribuição uniforme, né, no processo de geração de números por meio computacional. Então, a distribuição uniforme, ela tem uma simplicidade, né, na sua formulação até de função de densidade, né, e além disso, ela é útil para simular variáveis aleatórias de outras distribuições de probabilidade, os padrões probabilísticos. Então, a importância da distribuição uniforme, né, seria, vamos dizer assim, a distribuição mais simples, mais intuitiva, mas que é útil, bastante útil na obtenção de outros números pseudo-randômicos. Então, eu estou aqui colocando de novo, isso aqui vai ser mais uma revisão, né? Estou colocando novamente Estou colocando novamente aqui a função de densidade da uniforme, tá ok? Aí deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui, que eu acho que eu fiz besteira. Eu vou ter que apagar aqui. Então, para o que eu quero fazer aqui, este equipamento não. Só um minutinho, pessoal, que eu acho que deu um problema aqui na conexão com o notebook. Ok. Vocês estão vendo aí novamente a tela? Tudo certo? Ok, então vamos dar ok aí, só para ver se caiu a conexão, se deu algum problema de conexão. Tudo certo, Ok, tá pessoal? dando pra ver. Beleza. Então, a densidade. Eita, como é que eu tiro esse troço aqui? Então, a densidade uniforme, né? Vou inventar de usar essa canetinha nova. Terminei dançando. Então, a densidade uniforme, né, ela tem essa. Pensando aqui no intervalo AB, né, que seria a forma mais geral aí dela. Então, a densidade é o inverso do tamanho do intervalo, né, no intervalo, e zero caso contrário, né, no intervalo dentro, né, excluindo os extremos. Ok? De tal maneira que essa função de densidade tem esse formato, né, de ser zero na região fora, né, desses intervalos, e ela é exatamente nessa altura aqui, ela vai ganhar 1 sobre B menos A, que é o inverso do tamanho, né, do comprimento do intervalo onde ela está definida, certo? Se a gente pensar na distribuição acumulada,
né? A distribuição acumulada vai ser integral, né? Começando em A, porque abaixo de A não tem nada para acumular, até um certo x da função de densidade dt. E aí, resolvendo essa integral, o resultado, integral definida, né, vai dar, né, x menos a sobre b menos a. E aí, se a gente, se nós fizermos a igual a zero e b igual a 1, por exemplo, nós temos o caso aí da distribuição uniforme no intervalo 0, 1. E aí, nesse caso, o a igual a zero e o b igual a 1, né? O resultado da função acumulada vai ser a função identidade, como eu já havia comentado anteriormente, né? Então, vira a função identidade. E aí a importância, né, da gente usar os números uniforme 0, 1, né, para usar a estratégia de seleção dos valores lá no método da composição, por exemplo, para a gente fazer os pesos, né, iguais às probabilidades de ocorrência de cada distribuição. E aí, em termos de valor esperado, né, o valor esperado da distribuição uniforme é a média, né, é o ponto médio, né, do intervalo. Nesse caso, se A igual a 0, B igual a 1, a esperança fica 1,5. E a variância também, a gente pode deduzir aqui usando as formas de integral, né? E o conceito de variância, né, que é o x ao quadrado vezes a densidade, né? Então, é a esperança do quadrado do desvio de x com sua média. Então, é uma função de uma variável aleatória. Se você pensar em x menos a média de x, né? E aí nós trabalhamos aqui com o quadrado dessa a esperança, né, desse quadrado, né? Esse é o conceito de variância. E aí, em termos de integral, né, isso aqui você vai pensar como uma função dessa variável aleatória x, e aí você vai usar a mesma densidade da uniforme no intervalo AB, só que aí nós trabalhamos com o x menos a média de x, que é essa expressão aqui, faz a substituição, deduz essa fórmulazinha aqui que eu estou destacando em azul, b menos a quadrado sobre 12. Eu não vou me preocupar muito em desenvolver essas expressões, porque é basicamente um cálculo integral volume 1, né? Então, não é nada complicado se vocês testarem e comprovarem essas fórmulas nas próprias tentativas de vocês aí em casa, tá certo? Então, vamos lá. Eu já expliquei isso aqui anteriormente, vou repetir. Processo de geração uniforme AB. Gere um número uniforme no intervalo 0, 1. E tome x como sendo A mais B menos A vezes esse número R. E isso aqui vem da formulação que eu coloquei aqui para vocês, né? Porque eu estou usando aqui o método da transformada inversa. Basicamente é pegar a função acumulada, fazer a inversa e encontrar o f menos 1 de x, fazer isso igual ao r. Feito isso, eu já expliquei isso aqui em sala de aula, em aulas anteriores. A expressão que nós temos é exatamente que o x vai depender desse r e dois
extremos do intervalo onde essa variável está definida. Então, se a gente fizer um algoritmo aqui, por exemplo, em que eu seja capaz de gerar um número uniforme e substituir, fazer uma mudança aqui desse número uniforme por esse número x, eu retorno esse número x. Eu posso fazer isso quantas vezes for necessário, um número grande de vezes. Esse processo aqui pode ser repetido 10.000 vezes, por exemplo. E com isso, eu estaria replicando a distribuição uniforme. Aí isso podia ser visto por meio de histograma, até mesmo aplicando testes de qualidade de ajuste, comparando os dados gerados com números uniformes, né, que de certa forma também vão ser gerados computacionalmente, né? Enfim, essa geração computacional o que se utiliza na prática são números. A gente pode usar dados reais também, né? Mas quando o trabalho é entender um certo padrão, buscar alternativas para, por exemplo, variáveis de perda, modelagem de seguros, geralmente você se utiliza, né, dessa simulação computacional com o intuito de fazer estudo sobre o universo de possibilidades diante desses padrões que são mais conhecidos, né? Nesse caso aqui, uma variável de perda que pode ter, por exemplo, uma distribuição Weibull, um padrão gama, né? Ou até mesmo uma variável associada a um tempo de falha, que pode ter um padrão exponencial, por exemplo. Bem, então, dito isso, eu vou comentar aqui, deixa eu só abrir o outro documento que fala sobre essa distribuição exponencial, aqui só para a gente fazer esse comparativo aqui dentro do material que eu tenho aqui para mostrar a vocês. Deixa eu ver onde é que está isso. Então, vou abrir esse arquivo. A gente fala um pouquinho sobre a distribuição exponencial. Está aqui. Então, pessoal, a densidade exponencial, né, a variável aleatória exponencial, né, ela tem essa natureza, né, essa origem, né, que está muito ligada a um experimento, né, que esteja associado a, por exemplo, um tempo para falha, né? É um tempo, né, de falha, lei de falha, como diz aqui o livro. E esse trechinho aqui eu tirei do livro do Paul Meyer, é um livro bastante usado aí na graduação. Depois eu posso colocar esse trechinho e colocar a referência para vocês, tá? Então,
Como o texto diz aqui, né, você pode caracterizar esse número, né, pensando numa taxa de falha constante. Né? Então, o experimento está associado a um tempo de falha, ou seja, existe um equipamento que tem um tempo de falha, né, um tempo para falhar, e esse modelo exponencial ele postula que essa taxa, né, de variação, essa taxa de variação da incidência de falha, ela é constante. E essa constante é um dado alfa, tá certo? Tá ok? E a densidade de probabilidade da variável exponencial, ela segue esta expressão, né? Aí vocês vão entender o seguinte: a densidade de probabilidade é uma variável aleatória definida no campo positivo, tá certo? E esse alfa, que é a minha taxa de falha constante, e aí eu vou explicar já já qual o sentido dessa taxa de falha. E a expressão da densidade é essa taxa de falha vezes um exponencial de menos, né, essa taxa de falha vezes um certo t, que é sempre maior que zero. Né? Isso aqui definido nesse universo é uma função de densidade de probabilidade. A distribuição acumulada, que é esse f, né, eu posso pegar o complemento desse f, e aí eu vou ter essa função r, que é conhecida como função de sobrevivência. Né? Então, na distribuição acumulada, né, da exponencial, nós temos que desenvolver, né, a integral da densidade, tá? A integral da densidade, tá aqui. A integral da densidade do zero até um certo x. Ok? E aí, pega a densidade dt. Aí tem a função de distribuição acumulada. Se nós fizermos aqui as contas dessa integral definida, a expressão vai ser 1 menos exponencial de menos alfa x. No caso aqui, o x está fazendo o papel do t lá no outro livro. Né? E aí, o r, que nesse caso aqui vai ser o r de x, vai ser 1 menos o f de x, que nesse caso aqui vai ser a exponencial de menos alfa x. E aí, essa função r é o que a gente chama de função de sobrevivência. Ou seja, se o f é a probabilidade do x ser menor ou igual com certo x, o S, que eu vou chamar de função de sobrevivência, vai ser a probabilidade do x ser maior ou igual que esse x. Ou seja, é a parte da cauda, né? Acima, né, para valores a partir desse x. Então, qual é a probabilidade nessa região de cauda, né? Ou seja, do complemento. Se nós pensarmos que esse x ele está no final da distribuição, né, esse x está na região de cauda. E aí você estaria observando, né, qual é a probabilidade de ocorrência, né, de eventos de natureza extrema. Né? A partir de um certo ponto extremo, qual é a probabilidade, né, que essa densidade armazena nessa região de cauda, que pode trazer uma probabilidade de 1%, ou de 2%, ou de 3%, ou de 5%, ou de 10%. Né? Você pode usar esse x de referência como sendo um quantio extremo, né? A partir de 5%, né? Ou melhor dizer, 95%
da distribuição, né, que está sendo considerada à esquerda do x. Tá certo? E aí vamos voltar para o trechinho do livro, que diz o seguinte: ó, a função de sobrevivência é 1 menos a acumulada, que vai ser dada pela exponencial de menos alfa t. E daí, esse z aqui que é formado pela razão do f com a sobrevivência é o que vai ser igual a esse alfa. Porque se você pegar o f, né? Se você pegar o f, esse f aqui, que vai ser alfa, exponencial, deixa eu trocar a cor desse troço. Então, se eu vou pegar aqui o alfa, exponencial de menos alfa t, e dividir isso, né, pela exponencial de menos alfa t, o resultado vai ser alfa, que é essa razão constante, né? E isso aqui, se nós interpretarmos essa variável z, né, esse z, essa função z, na verdade, ela vai ser o quê? A massa, né, a densidade sobre uma probabilidade além desse ponto, né, do t. Então, é como se fosse assim, naquele ponto t, eu tenho uma densidade, né, f, contra uma região, uma probabilidade r de t. Então, se eu pensar que a falha, né, não aconteceu até esse ponto t, né, naquele ponto t ali, eu tenho o quê? Eu posso comparar a incidência dessa densidade contra o que, em tese, eu teria de probabilidade, né, naquela região à direita desse t. Tá certo? Então, é como se fosse uma força, né, de como eu vou sentir a incidência dessa falha, que seria vamos dizer assim, o x, esse t, deixar, ele, na verdade, ele se tornar uma falha, né, na verdade, propriamente dita. Então, é como se fosse um pulso de falha, né, uma taxa de falha, né? E a comparação desse f com esse r é o que a gente chama de hazard function, né, a função que está associada aí à incidência, né, dessa falha, né, na ponto a ponto. Ponto a ponto, a gente consegue calcular essa função taxa de risco, né? Função taxa de risco. Basicamente, o nome dessa função aqui, né? Função taxa de risco. E aí, essa palavra risco aqui, essa palavra risco aqui estaria mais associada, por exemplo, muitas vezes você utiliza o mesmo nome, né, para uma coisa que seria bom. Por exemplo, nesse caso daqui da falha, a falha é algo indesejável, certo? Então, a função taxa de risco, né, seria associada ao risco de falha, né? Mas, por exemplo, se nós pensarmos em sobrevivência, né, pessoa viva, numa idade P, né? Então, a certa idade, vamos pensar aos 90 anos. Então, nesse ponto, né, qual é a incidência de morte, vamos dizer assim, a taxa, né, a incidência, a pulsação na frequência contra a probabilidade além dos 90. Então, você comparar isso aí, né, a tendência é que a gente sabe que morte, vamos dizer assim, é algo indesejável, mas
do ponto de vista do cálculo e das finanças aí para o fundo, um fundo de pensão, por exemplo, o, o, a incidência dessa morte, quanto menor essa faixa, né, quanto maior essa faixa, vamos dizer assim, pior para a questão financeira, né, mais difícil para você gerenciar, ou seja, significa dizer que poucas pessoas estão, as pessoas estão vivendo mais, resumidamente, né? E isso seria algo que vai receber o mesmo nome, função taxa de risco, tá? Vai receber o mesmo nome e em outras situações que eu não estou aqui conseguindo encontrar um exemplo assim mais onde você pudesse usar a mesma palavra taxa de risco, mas que fosse um exemplo e tivesse associado a uma coisa que não fosse uma perda, vamos dizer assim, propriamente dita, né? Então, aqui, taxa de falha, no caso da exponencial, função taxa de risco num contexto geral, tá certo? E aí, na função de distribuição, na função de densidade, no caso da exponencial, né, no caso exponencial, essa função taxa de risco, ela é constante, tá ok? Constante e igual a esse alfa que vocês veem na fórmula da densidade. Perfeito? E aí, vamos voltar lá para o livro, né? Esse teorema aqui, 11.3, que diz o seguinte, ó, seja T o tempo de falha, tempo para falha, né? Uma variável contínua que assume valores não negativos. Então, T tem distribuição exponencial, e aí o teorema é preciso aqui na condição necessária e suficiente. Se e somente se tiver uma função taxa de risco, né, uma taxa de falha constante, ok? E aí, no caso da função taxa de risco, a gente pode enxergar isso aqui, né, da seguinte forma. A probabilidade, né, de um T, esse T aqui, ele já passou desse Tzinho. Já passou desse Tzinho, certo? E ele está entre o Tzinho e um Tzinho mais um certo delta pequeno, tá certo? Então, esse T já passou do Tzinho, já está dito aqui que é uma probabilidade condicional. Então, dado que o T já passou do Tzinho, ou seja, dado que o indivíduo já passou dos 90 anos, qual a probabilidade, né, do tempo de vida dele está entre esses 90 e o 90 mais um pouquinho. Tá certo? Essa probabilidade, né, se você dividir ela, pensar aqui, ó, uma expansão em série de Maclaurin, que seria a expansão dessa exponencial, né? Uma vez que essa exponencial aqui pode ser expandida, né, aqui, nessa expressão aqui, usando lá as derivadas, aliás, o fatorial, né? Então, alfa delta t quadrado, alfa delta t ao cubo, isso aqui um pouquinho de cálculo 1, né? Acho que é final, cálculo 2, né? Séries, né? Sequências de séries. Então, não vamos nos ater aqui a ficar fazendo demonstrações, mas existe essa relação, né, da exponencial com uma série, e essa série ela envolve esse fatorial, né? Fatorial da potência. Então vai ser o miolo que está na exponencial, no expoente, né? Ele vai se elevando as potências e embaixo os denominadores vão formando os fatoriais de acordo com a potência. Então na primeira isso é 0, aí fica 1, depois vai ficar alfa delta t,
alfa delta t quadrado sobre 2 fatorial, fatorial de 2 e assim por diante. Isso aqui se expande indefinidamente, né? De forma que no infinito, né? Numa soma, uma série, na verdade, essa expressão aqui converge para essa estrutura aqui em termos de somatório. E aí, o interessante é que quando esse ΔT ele tende a zero, uma diferença de tempo infinitesimal, essa expressão toda, né? Desculpa aqui, essa expressão aqui, ó, 1 menos 1, zero, sobra o alfa t, né? E quando esse ΔT é pequeno, esse complemento aqui, ele vai ficando pequeno, ele vai ficando de uma ordem pequena, né? E de forma que também eu posso enxergar essa probabilidade, né, como sendo proporcional a o ΔT. E se a gente fizer aqui uma divisão por ΔT, por exemplo, vou dividir isso aqui por ΔT, né? De forma que eu possa fazer essa divisão aqui por ΔT. Essa probabilidade, né, dividida pelo ΔT, e pensando que isso vai tender, o ΔT tendendo a zero, ΔT tendendo a zero, essa razão aqui, que eu estou destacando aqui em verde, ela tende a alfa, tá certo? E essa razão aqui é exatamente o conceito da função taxa de risco, porque ela vai pegar uma probabilidade, né, como se fosse uma taxa de variação, né? Então, como que essa probabilidade varia sobre uma situação de variação de tempo, aqui nesse caso, infinitesimal, né? E aí você tem uma taxa de risco, uma função, uma força de mortalidade, uma força de falha que teria aqui um padrão de ser constante, no caso da densidade exponencial. Mas além de ser constante, essa probabilidade que fica no numerador, ela é proporcional a esse alfa, né? De forma que o quociente, né, dessa probabilidade com o ΔT é constante, né? São grandezas diretamente proporcionais, ou ao menos no ponto de vista aproximado, né? Quando esse ΔT é pequeno o suficiente. Então essa é a conclusão geral aí para a densidade exponencial. Então, só fazendo aqui agora um comentário sobre o que está dito aqui no texto, né? Então, olha lá. Então, essas coisas aí estão intimamente ligadas com esse conceito de taxa de risco, taxa de falha, que eu acabei de explicar aqui para vocês. Então, olha lá. Se a probabilidade de ocorrência de um evento... Deixa eu voltar para cá, que talvez seja melhor nessa... Olha lá. Se a probabilidade de ocorrência de um evento em uma pequena janela de tempo for um valor pequeno, e se essa ocorrência, esse evento for estatisticamente independente da ocorrência de outros eventos, então o intervalo de tempo entre as ocorrências desses eventos segue uma distribuição exponencial. Então esse comentário está intimamente ligado com essa questão que eu falei da função taxa de risco. Além do mais, a densidade exponencial, ela tem uma propriedade de esquecer, vamos dizer assim, se a gente pensar que, aqui tem até um exemplo, né? Não vamos pensar em equipamento com vida útil, que tenha desgaste por utilização, né? Mas vamos pensar uma componente como, por exemplo, um fusível, né? Se um fusível
ele sobreviveu até hoje, né? Então as condições dele, a partir de agora em diante, elas são as mesmas como se ele tivesse novo, tá certo? Então o passado ele fica independente. Então são coisas independentes. E aí aqui o comentário, ó, se um fusível não, se ele está bem até agora, né? O que a gente vai pensar é que ele vai se comportar como se ele tivesse ali sendo colocado nesse exato momento, como um equipamento novo, como um fusível novo, tá certo? Então, isso aí é um caso em que se aplica a propriedade da lei exponencial, né? A lei de falha exponencial. E aí é onde está esse conteúdo, né? Esse comentário, né? De que os eventos são independentes, em janelas de tempo pequenas, etc. E tal. Também a probabilidade do evento ocorrer durante o intervalo de t a t mais ΔT, com esse ΔT pequeno, isso é proporcional ao ΔT, e essa constante de proporcionalidade é exatamente o alfa associado à densidade da exponencial. A constante de proporcionalidade é justamente esse alfa, já foi dito aqui, e a probabilidade de ocorrência de mais um evento na janela de tempo entre esse t mais ΔT, ela tende a zero, né, à medida que o ΔT tende a zero, né? E é de ordem de grandeza inferior ao alfa ΔT, né? A probabilidade de ocorrência de mais de um evento, enfim. A gente viu aqui que essa probabilidade aqui, ela ficou escrita, né, como sendo um alfa ΔT mais alguma coisinha, né, que tende a zero, o que faz com que essa probabilidade condicional seja proporcional a esse ΔT. Perfeito. Então vamos em frente. Exemplos de experimentos com comportamento exponencial, tempo de chegada entre partidas e pedidos de uma firma, tempo de chegadas entre pacientes em um atendimento, né, de um hospital, a chegada de aviões no aeroporto, sempre aquilo que tem um tempo de espera, atendimento, né? Então, por exemplo, o tempo de espera numa fila de banco, né? O tempo de espera, né? Essas coisas têm padrão exponencial. Mas na frente a gente vai ver que existe uma relação entre a distribuição, o padrão exponencial e a distribuição Poisson, né? Porque o tempo é exponencial, mas a contagem de eventos, né, durante esse tempo tem padrão Poisson. Isso aí a gente vai ver, isso é uma propriedade importante, é interessante que vocês guardem ela com vocês, tá certo? E aí a densidade aqui da exponencial, lembrando, né, que tem livros que utilizam o alfa, né, e tem livros que utilizam 1 sobre lambda, por exemplo. E aí, o que aparece aqui é o que vai aparecer aqui. Se tem alfa aqui, vai ser alfa aqui. Se for 1 sobre lambda aqui, vai ser 1 sobre lambda aqui. Então é importante observar isso. E o outro fato a ser observado é que a esperança, né, é o inverso deste valor que está aqui, desse parâmetro, né? Então a esperança é o inverso desse alfa, de tal maneira que se aqui tiver 1 sobre lambda, a esperança vai ser lambda, tá certo? E a variância é o quadrado da esperança, né? Variância na exponencial é o quadrado da esperança, ok? Bem, então, graficamente, densidade desce uma curva descendente, função acumulada uma curva ascendente, né? E aqui também teria o exemplo da função de sobrevivência, que ela anda no sentido contrário
da função acumulada. É porque é o complemento, né? E função taxa de risco constante, né? Só um comentário aqui, pessoal, sobre essa questão da taxa de risco. Por exemplo, se nós pensarmos em nascimento, né? Morte, chance de morrer, vamos dizer assim, incidência de morte, né? Incidência de morte com relação à idade. Vamos pensar assim. Então, se o indivíduo nasceu, ele tem um risco maior de morrer. Então, nesses instantes iniciais da nossa vida, essa taxa de risco é maior. E aí ela pode ir reduzindo, né, durante a nossa vida e chegando lá nos finalmente, essa incidência volta a crescer. O que faz com que essa curva, né, tenha um formato de U, né? Ou seja, ela tem uma incidência maior no começo e no fim. E aí esse pulso de mortalidade, ele é maior no começo, nos extremos, no início e no fim, né? Esse é o padrão aí de função taxa de risco quando a gente pensa em probabilidade de sobrevivência, né? Idade, estar vivo, né? Idade aqui, né? Idade, né? E aqui a Hazard Function, né? Taxa de risco. Ok? Taxa de risco. Bem, então, seguindo aqui, agora vamos falar da geração, né? A geração de números pseudo exponenciais. Eu já comentei isso com vocês, né? A gente já colocou isso em pauta aqui em aulas anteriores. Primeiro passo, gere um número uniforme, intervalo 0,1. Segundo passo, faça o x igual a menos 1 sobre alfa vezes o log desse número uniforme. Ou melhor dizendo, menos a esperança de x vezes o log desse número uniforme. Retorne x. Repito, esse procedimento pode ser repetido um número grande de vezes, né? 10.000 vezes, 10k vezes, de forma a se gerar 10.000 valores x que estariam replicando o padrão exponencial. De tal maneira que esses números passariam, né, por testes estatísticos do ponto de vista aí de nível de significância, um certo grau de confiabilidade, esses números estariam dentro do padrão exponencial, tá certo? Obedecendo essa regra exponencial. E aí eu também posso pensar em algum script, algum algoritmo para fazer a geração desses números. Vocês estão percebendo que o processo de geração é geralmente mais simples, né? Envolve apenas você gerar números uniformes e fazer um cálculo, uma transformação com esse número uniforme, ok? Então, pessoal, deixa eu fazer aqui, vou abrir espaço para perguntas. Eu falei aqui por 1 hora. Vamos aos comentários aí dessa primeira leva aí de conteúdos que eu passei aqui hoje. Perguntas? Vocês podem escrever aqui no chat ou abrir o microfone. Alguém tem que falar. Professor, essa tela que está aí, o senhor apresentando, é computacional,
computacionalmente, seria do jeito que está aí mesmo, assim, que tem, gere o número aí, depois tem aí a segunda linha e depois retorna X. Seria comandos mesmo computacional, né? Na hora, por exemplo, no R. Vamos olhar aqui, vamos fazer isso aqui no R, só para a gente trazer a simplicidade de um script para a geração desse sistema aí, tentando imitar a distribuição exponencial. Então, o que é que diz lá? Primeiro passo, né? Ele pede para criar, né, números uniformes, né? Então, vou dizer que R é RUnif. E aí vocês podem usar esse gerador RUnif ou até mesmo um gerador congruencial, né? Que a ideia era essa, né? Mas esse RUnif ele tem base nesses geradores congruenciais. Então, aqui no R já tem esse gerador. Eu vou passar para essa etapa aí, já que a gente já passou por essa fase de construir o pensamento, né, sobre esse processo de geração de números pseudo-aleatórios. Certo. Então, RUnif ou um gerador congruencial de bom período, de boa qualidade e seguindo lá aquelas propriedades que a gente já discutiu em outros teoremas. Inclusive você, André, postou alguns desses resultados lá nos primeiros fóruns. Então, Sim. usa um gerador congruencial aqui, e aí a gente poderia fazer um laço, mas aí, enfim, aqui eu vou pensar aqui 10 mil números, então n igual a 10 mil, certo? N igual a 10 mil. Aí esse R vai ser RUnif N, tá certo? RUnif N. É. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Escolhe o alfa, vamos escolher o alfa. Alfa igual a 0,5, por exemplo. Ok? E aí, gerei o R, escolhi o N, escolhi o alfa, gerei o R. Agora eu vou pegar o inverso menos, eu vou dizer que o meu vetor X vai ser menos o inverso de alfa vezes o log, a base E, né? É importante lembrar que esse log está na base E. Toda vez que eu escrevo log, é na base E. Se eu quiser especificar a base, eu vou mudar, é porque não é a base na base natural. Se eu não especificar a base, é porque eu estou na base natural. Então aqui a coisa funciona do mesmo jeito. É o log de R. Né? Então esse X aqui já está entendendo, né, o sistema, o programa aqui, o script, a linguagem, ela já entende o quê? Que eu tenho 10 mil números uniformes e que eu estou transformando esses números em 10 mil números pseudo-exponenciais. Então já estaria pronto aqui sem fazer laços. Tá certo? E aí poderia se fazer um histograma desses números. Quando eu uso esse alfa aqui, na verdade, esse meio aqui é 1/2, tá certo? Então, na hora que eu defino esse alfa, né, que é 1/2, eu estou definindo o alfa aqui 1/2, tá certo? Então é 1/2, perfeito? Então Certo. é como se tivesse aparecendo aqui 1/2, tá certo? E aí Entendi. na hora que você vai fazer o cálculo da esperança, você vai ter que inverter este alfa, né? E aí vai ficar 2 no lugar de 1/2. Ou você faz isso, ou então você define o alfa igual a 2 aqui e trabalha com 1/2 aqui, tá certo? De tal maneira que É. na hora que for definir a curva desse estado, você vai usar o alfa, e não mais 1/alfa. E aí estaria
equivalente. Se quiser colocar alguma cor aqui, sei lá, color igual red. Aí usar a corzinha. Então tá aí. A curva, a densidade, o histograma e a densidade por cima, né, como eu tinha falado aqui para vocês. Vou até salvar esse script, porque aí eu boto lá para vocês também. Você vê uma coisa bem simples, mas às vezes um gráfico você esquece como é que faz. Pronto, enfim, mas eu sabia que dava para fazer, então eu insisti aqui na script geração exponencial. Inversão, né? Mas sempre salvar, botar ponto R. Ponto R. Então aqui seria uma forma simples de se desenhar esse algoritmo aqui num script em R, tá certo? Certo? Beleza? Então desculpa aí a demora, mas saiu a resposta. Nada. É porque às vezes tem coisa que a gente vai fazer numa linguagem de programação, você tem que pesquisar, né? A gente não se lembra. Então, as linguagens de programação você aprende na internet mesmo, né? Pesquisando. Então, vamos lá, pessoal. Então, outra densidade aqui conhecida, né, e que ela é bastante útil aí para vocês é a distribuição, a densidade gama, né? E aí eu vou mostrar o processo gama como sendo uma soma de exponenciais, né? E aí essa gama ela vai receber o nome de Erlang, como eu tinha falado lá no início, né? Quando eu falei do método da transformada inversa, mostrei lá um tipo de densidade que era a gama com o K discreto, que esse K é o parâmetro de forma. E aí, se esse K é um número natural, aí a gente usa o nome de densidade Erlang, padrão variável aleatória Erlang, que é uma gama com K discreto. E aí, essa gama, ela tem um parâmetro de escala, que é esse alfa. Aliás, escala é o alfa, né? E o K é o parâmetro de forma. Então, a gama e a exponencial são muito. Na verdade, a gama encobre a exponencial. Então, para eu mudar a exponencial, eu vou inserir um parâmetro que vai alterar a forma dessa densidade, que é o parâmetro K. Então, a densidade gama, deixa eu ver aqui, vou voltar para cá. A densidade gama, deixa eu ver como é que eu zero isso aqui. Então, a densidade gama, ela vai ser vai ter lá aquela exponencial, né? Que é menos. Vamos usar o alfa. Eu disse que alfa era o parâmetro de. O alfa eu disse que era parâmetro de escala, né? Um alfa está junto do x. Eu vou usar alfa x. O alfa elevado a k. Tá aqui, ó. Alfa elevado a k. O x elevado a k menos 1. Né? E o gama de k. Eu vou botar essa função aqui que talvez seja melhor de visualizar. O gama de k. Então, essa é a função de densidade de x
um X tem densidade gama. Gama é alfa K, o K alfa. E esse alfa é o parâmetro de escala. Esse K aqui é o parâmetro de forma. Tá certo? Então, só o detalhe aqui é que perceba que o alfa acompanha o x. Então, ele vai fazer um efeito de inflar ou deflacionar o x. Por isso, ele está associado à escala. Já o K ele altera a forma dessa função. Ele está lá num expoente, uma potência de x. Então, altera lá a transformação, né? É um polinômio de grau k, né? Está transformando o x, né, em um polinômio, uma coisa polinomial, né, multiplicado por uma exponencial, ou seja, está mexendo com a forma, né? Então, daí o k ser um parâmetro de forma, tá certo? E aí vamos voltar aqui. Se o k é inteiro, né? Esse gama de k é essa integral de 0 a infinito, tk menos 1, exponencial de menos t dt. Tá certo? E o alfa maior que zero, k maior que zero e o x no lado não negativo, né? Então a distribuição gama ela está definida no lado não negativo, né? Em números reais da reta. Se você substituir, o k por 1 aqui, por exemplo, o que acontece? Alfa, o k menos 1 vai dar zero, né? E você vai ter exponencial de menos alfa x, que é exatamente a densidade da exponencial alfa. Tá certo? E aí, a exponencial é um caso particular da gama. Ok? Caso particular da gama. Tá aqui a dedução, né? Lembrando que o gama de 1, aliás, o K é 0, né? O K é 1, né? Então o gama de 1 é 1, né? O gama de 1 é 1 menos 0, 1 menos 1 fatorial, que é o fatorial de 0, que é 1. Né? E aí eu tenho um caso particular da gama como sendo a exponencial, ou seja, a exponencial é um caso particular da gama. Em termos de função de distribuição acumulada, e aí aqui a gente precisa fazer algumas definições, né? Como eu já perdi um certo tempo com aquelas coisas do gráfico no R, eu vou colocar aqui a expressão e fazer as definições, e isso aqui não vai ser tão importante do ponto de vista da necessidade de vocês entenderem como se chegar daqui e deduzir essa fórmula, até porque eu já coloquei ela numa expressão mais enxuta. Então, a distribuição acumulada, a probabilidade do x ser menor ou igual que esse x, peguei a densidade da gama, coloquei aqui dentro desse integrando, vou botar aqui a densidade gama, está toda aqui. Aqui está a densidade gama. Né? E isso aqui consegue ser reescrito como sendo esse gama incompleto, K alfa x, sobre o gama de K. Para enxergar isso, tem que entender essa função gama incompleta, que se você olhar a função gama de K, ela vai de 0 a infinito, a gama incompleta vai de 0 até um certo x. E esse S vai assumir o papel do K, né, e o x é o gama incompleto. Então,
enfim, para chegar daqui para cá, você faz essa substituição, diz que o alfa t é igual a um certo y e faz a substituição, né? Acho que dá para a gente deduzir isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Um espaço aqui em branco. Deixa eu colocar um espaço em branco aqui. Então, olha lá. Se eu vou fazer a substituição de que alfa t, vou dizer que alfa t é igual a y, tá certo? Então, vou reescrever esse miolo aqui, esse integrando, seguindo essa mudança de variável, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Esse alfa k, alfa elevado a k, o alfa vai ser y sobre t. Então, você vai ter y sobre t elevado. Aliás, deixa ele assim. Peraí, deixa eu apagar novamente. Eu não vou fazer confusão com isso aqui, não. Vamos lá. Então, você vai deixar o t, eu vou trocar por y sobre alfa, tá certo? Vamos fazer assim. Então, vai ficar y sobre alfa elevado a k menos 1 vezes exponencial de menos alfa t, né, que é o y, menos y. Aqui vai ficar alfa elevado a k, ok? E esse dt, eu vou substituir ele da seguinte forma. O t é y sobre alfa, dt vai ser igual a dy sobre alfa, ok? De forma que eu vou substituir, né, o dy sobre alfa. Então, dy sobre alfa. Aí agora, olhando aqui esse quadrado aqui, né, o que é que a gente vê? Alfa elevado a k dividido por alfa. E alfa elevado a k menos 1. Então, alfa elevado a k menos 1, aqui tem ele no denominador, certo? Então, esse alfa aqui, ó, juntado com esse, eu posso eliminar, vai dar a unidade aqui. Perfeito? O que vai sobrar é o y elevado a k menos 1 vezes a exponencial de menos y dy. E essa expressão é exatamente igual a... E aí a integral ela está de 0 até x, de forma que seja agora quando o t é 0, o y é 0, e quando o t é x, o y é alfa x. Então a integral agora é de 0 até alfa x, né? Y elevado a k menos 1, exponencial de menos y dy. E aí, fazendo o comparativo, de 0 a alfa x, t elevado a k menos 1, que seria o y, exponencial de menos y dy. Então, se isso aqui é o gama incompleto sx, então lá vai aparecer o gama incompleto k alfa x. Essa é a dedução aí da função acumulada. Mas, como eu falei, isso é pouco importante, assim, mais uma questão de entender a forma da função acumulada, né? Até mesmo para entender o processo até de inversão dessa função, talvez pelo método da inversão não seja o método mais interessante para se gerar valores com densidade e gama, né? Enfim, a média da gama é a razão dos parâmetros. Forma sobre escala.
Variância da gama é a razão da forma pelo quadrado da escala, tá certo? Quando K é um vira exponencial, ou seja, o gama alfa 1 é exponencial. E se K é inteiro, eu tenho o caso particular da variável Erlang alfa K, né, com K natural. Processo de geração da gama. Então, como eu falei aqui para vocês, a gama é vista como uma soma de exponenciais com o mesmo parâmetro de escala. No caso aqui da exponencial, o alfa, né? Ou 1 sobre o alfa, dependendo de como você definir. E aí, como que a gente pode deduzir? Deixa eu abrir o documento aqui de novo, que eu terminei fechando. Vou abrir novamente. Novamente. Como foi dito aqui antes, né, o processo de geração, a densidade, no caso a exponencial, né, a soma, a gama é vista como uma soma de exponenciais. E cada exponencial eu estaria gerando, né, por menos 1 sobre alfa log desse Rzinho, né? Tá certo? E aí, como é uma soma disso, né? Eu teria que fazer um somatório em I, né? Variando de 1 até um certo K, que é um número fixo de variáveis exponenciais. Esse K vai definir o parâmetro de forma da gama, né? E aí a gente pode colocar em evidência aqui o 1 sobre alfa, menos 1 sobre alfa, somatório em I, variando de 1 até K, do log de RI. E aí a soma do log se transcreve, né, de forma equivalente ao log do produto. Então, por essa razão, ficou o log do produto aqui, porque isso aqui é a soma dos logs de RI, tá certo? Então, eu consigo gerar, né, e aí o processo gerador gere, né, gere K números uniformes, faça essa transformação, retorne X. Repita esse processo 10.000 vezes e X será uma imitação de uma variável gama. Eu vou salvar como aqui esse documento para a gente tentar ver se aí eu não vou usar nenhum método da inversão aqui, né? Porque estou usando um método alternativo aí de combinação assim, né, de gamas, né? Um somatório, né? Não é nenhum método desses específicos que a gente utilizou, né? Nesse caso, você definiu o K, o N, nesse caso aqui 1000, nós vamos definir o K, que vai ser o número de exponenciais, sei lá, 5, 3 exponenciais, o alfa, que é o parâmetro de escala comum deles. Eu vou gerar aqui o
os números uniformes de acordo com o K, certo? Tá ok? E vou gerar uma realização por meio da soma ou do produtório, né? Se quiser usar aqui o produtório do Pierre. Eu acho que se eu escrever assim, ele vai aqui, ó. Então, K, o R são 3. Eu usei 3 para gerar 1, né? Então, gerei um número gama, certo? Gerei um número gama. Aí agora eu precisaria fazer isso repetidas vezes. Então, eu vou precisar fazer um laço aqui, né? É N. E a gente abre aqui o laço. Eu vou colocar aqui o laço. Nesse laço, eu vou definir o R. Eu gero o KE deles. Vou colocar o X na posição I. Eu tenho que zerar esse X aqui no começo, aqui, só para ele virar um vetor, né? Aí eu tenho XI, eu vou, né? É o produtório é o log desse produtório aqui, o produtório dos R's. E agora o que acontece? Eu entrei aqui com K igual a 3, alfa igual a 2, abri o X aqui, vou fazer 1000, depois eu posso fazer 10.000 e assim por diante. Só que em cada loop eu vou gerar um valor. Então, se eu fizer isso uma vez, né, ou seja, o I for igual a 1, se o I for igual a 1, então vou gerar 3, que eu estou escolhendo aqui o parâmetro de forma é 3. Vou dizer que o x1 é exatamente esse 1 sobre alfa negativo e o log do produto. Aí esse valor que foi gerado é uma realização gama. Tá certo? E aí eu tenho que fazer isso N vezes. Eu vou colocar 10.000 aqui. Agora eu acho que vai dar certo. Pronto, beleza. Agora, D gama X alfa K. Deixa eu ver como é que tá aqui o D gama. Só para a gente ver, é o forma escala. Então isso aqui é scale. Aqui é o shape. E aí, ó, vocês viram que já está a curvinha aqui da gama. Eu vou jogar por cima, né, a densidade. Aí tem alguma coisa errada aqui. Um parâmetro de escala, que eu acho que deve ser esse 1 sobre alfa. Deve ser esse erro aqui. Olha lá, exato. Então, o parâmetro de escala aqui eu tive que inverter, né? Porque na definição aqui do R, eu acho que no help, ele descreve a densidade usando, tá até aqui, a gente precisa tomar algum cuidado com essas definições, que aqui, ó, a densidade, ele joga o parâmetro de forma no numerador, o parâmetro de forma continua igual, mas o parâmetro de escala fica no denominador, tá vendo aqui? Então esse Szinho aqui, ó, ele tá no denominador. Deixa eu... E daí
precisa tomar cuidado com a notação, né? Então, tem que inverter o parâmetro de escala, né? No caso aqui da distribuição gama. Então, resumidamente, a geração gama, faço o histograma, boto a curva e partiu para o abraço. Ok? Então, essa densidade gama, ela é bem importante em atuária, é muito utilizada, né? É uma densidade de cauda leve, né? A gente vai discutir isso futuramente, mas é uma densidade importante, né, em atuária, né? Você consegue até engordar a cauda dela se você fizer uma combinação aí nesses parâmetros. Ela aparece muito, né, em modelos aí de perda, né, de variável de perda. Essa variável gama, ela é bem conhecida aí, para vocês de atuária, ela é bem útil. Bem, então, tem outras distribuições que são interessantes que vocês deem uma olhada, por exemplo, que são originárias da gama. Então, aqui quadrado, você escolheu o alfa igual ao meio e um parâmetro de forma com um múltiplo de 2, você consegue gerar um aqui quadrado com um número de grau de liberdade, né, prefixado. A distribuição beta vai ser um quociente de uma gama com uma soma de gamas. E aí tem o cuidado aqui de colocar que essa beta tem dois parâmetros de forma, né, K1 e K2, que são, ela vai herdar os dois parâmetros de forma dessas duas gamas. E eu vou deixar aqui a vou provocar a discussão aqui, para que vocês leiam essa parte do material sobre a distribuição normal, já que a gente já está no final da hora aqui. Vou provocar lá na discussão nos fóruns esse método aqui que se baseia no teorema do limite central, né? E vamos discutir isso aqui lá. Interessante que vocês deem uma olhada como que a gente pode gerar isso computacionalmente. Ok? Então vou colocar esse modelo aqui, tanto o normal como o log normal também, né? Que é basicamente um ESP normal. Né? Passou a exponencial na normal, vira log normal. Importante ver isso aqui. E aí a gente encerra esses exemplos. Então, pessoal, deixa eu ver aqui se vocês têm perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Comentários? Eu vou deixar esses programas que eu acabei de fazer aqui no AVA. Eu vou até abrir aqui o AVA